Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Nós estamos no mês de novembro. No mês de novembro, eu digo agora que eu tenho 2 aniversários, né? Meu aniversário de nascimento normal e depois esse aniversário que eu falo aqui de renascimento, né? 8 de novembro. Então, eu nunca posso esquecer essa data. Eu acho importante a gente sempre ter em mente, né? Ano passado, nessa época eu tinha acabado de fazer cirurgia, nós estamos no dia 22, eu fiz no dia 8, então 2 semanas, né? 2 semanas, 14 dias, 14 mais 8, 20, 22, exatamente 2 semanas depois, né? Então eu ainda estava em jejum, né? Só comendo sopinha, quer dizer, sopinha não, era uma sopa ainda coado, né? Então eu só tomava o líquido. Nossa, eu emagreci muito. Hoje eu vejo aquelas fotos que eu tirei aqui em casa. Nossa, como eu tô magro, né? Falo, nossa, essa foto eu preciso colocar um pôster e deixar assim. Pra gente sempre lembrar disso, né? Mas graças a Deus, 1 ano depois, aparentemente eu não tenho nada, né? Como a mãe estava falando, eu acabei de fazer uma consulta com o prócto e exame de sangue deu tudo normal. Agora mês que vem tem mais um exame mais um exame de sangue e depois uma consulta com o oncologista. E aí vai marcando 6 meses, depois passa para 1 ano, depois passa para, acho que todo ano, uma coisa assim. E vai até 10 anos esse acompanhamento, né? Mas assim, eu acho que a gente teve mais uma oportunidade, né? E é isso, né? Hoje eu vou falar um pouquinho. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra, né? Não sei se todos aqui acompanharam, mas como eu ajudo na parte de transmissão online, né? Na hora eu não... Como eu fico na parte de fazer toda a transição, coisa assim, eu acabo não ouvindo bem na hora, né? Aí depois que termina tudo, aí que eu vou ouvir, assim, como é que foi a palestra, as coisas assim. Mas essa palestra foi de uma pessoa que ela é esposa de um condutor, né? Aí ela estava falando sobre o Otstome, né? E o Otstome também é um tema que vai ser falado agora no curso de um dia, né? Já teve um do Alto Tietê e hoje vai ter outro, 2 horas que já começou, né? Que é do Santo Amaro. Eu até queria assistir, mas já começou. Então ela estava falando sobre os Tomê, como que ela fazia, como é que ela educava os filhos dela, né, para fazer os Tomê. Então antes que chegava de manhã, aí tinha que acordar as crianças, aí tinha que gritar lá, os Tomê, né, porque parece que as crianças ficam lá no andar lá de cima, tinha que berrar assim, né. Mas ela está falando que ela tem 3 filhos, e um dos filhos, que todo dia chegou na hora do Tomê, já estava sentadinho lá. E as outras 2 não, disse que tinha que chamar, e não vinha, né? Aí depois de muito custo, disse que acabava vindo. Mas assim, como que ela explicava sobre os Tomê? É uma coisa que a gente ouve dos mestres, né? E a gente ouve muito, mas assim, eu achei interessante a explicação dela, que fazer os Tomê é uma coisa que é o melhor presente que você pode receber de Deus, são os presentes invisíveis. Então, quando você faz o Tomê, você tem essa grande possibilidade de receber esses presentes invisíveis, né? O outro Tomê que a gente fala é as orações que a gente faz, né, de manhã e à noite, né? Então, acho que independe da religião, acho que todas as religiões têm isso, né? Fazer uma oração, ou de manhã à noite, ou uma vez por dia, mas tem algumas coisas assim. Mas, assim, essas orações, o importante de estar fazendo isso, né? Aí, diz que ela explicava que a Deus iria sempre presentear os presentes invisíveis, que seriam os melhores presentes. E aí o tempo vai passando, aí assim chega uma hora que realmente começa a ter essa comprovação, né? Então ela estava explicando que um dos exemplos que ela disse, às vezes parece uma coisa tão simples, mas são nas coisas simples que começa a fazer as diferenças, né? Diz que teve um dia que foram levar os 3 no cinema.
Aí diz que primeiro foi ele, entrou com um amiguinho e tal, conseguiu entrar, entraram e tal, foi assistir o filme que ele queria. Aí depois, na próxima, como estava muito cheio, foi na sessão das meninas agora. Aí quando chegou na vez dela, disse que não conseguia entrar. Estava tão lotado, que não conseguiu entrar. Então as duas não conseguiam entrar. Aí um outro exemplo que ela estava contando é que diz que chega no final do ano, coisa assim, eles vão comprar os presentes, né? Então chegaram nessas lojas assim, sei lá que loja que é, e foram lá escolher os presentes. Aí disse que o menino disse que encontrar o presente que ele queria. Aquilo que ele queria, disse que ele encontrava. E as meninas rodavam e não encontravam aqueles presentes que ela queria, né? Quer dizer, imagino que são lojas grandes, coisas assim, mas que elas não conseguiam encontrar aquilo que elas queriam, né? Então começa a ter essa diferença. Aí diz que as meninas começaram a perceber, nossa, começa a estar essas diferenças. Aí fala, não, vamos começar a fazer os tomê, né? Isso aqui e tal. Elas mesmas começaram com o tempo a ver que existe começa a surgir essas diferenças. E a maior, assim, diferença que eles notaram foi que eles sofreram, uns anos atrás, um acidente de carro, né? O carro capotou. Aí diz que o único que não sofreu nem o arranhão foi o menino, né? Então diz que fala, nossa, essas coisinhas, as pessoas começam assim, como os três estão juntos, sempre juntos, né, começa a notar essas diferenças um com o outro, né? Então isso que ela estava explicando, esses presentes de Deus invisível, né? O Deus invisível não é o Deus invisível, o presente invisível, né? Então são coisas que a gente fala, pô, mas só porque fez ostomê? Quer dizer, não sei se é só porque fez ostomê. Mas acho que independente de qualquer religião, eu acho que o fato de você determinar umas coisas, poxa, eu vou fazer isso, é uma coisa para Deus, né? Você pensar uma coisa para Deus, se você falar, não, eu não sou ateu, não quero falar de Deus, coisa assim, mas que seja uma coisa que seja para algo que não para si próprio, né? Para um bem no geral. Deus a gente imagina que seja uma coisa de bom para todos, né? Então, uma coisa que você faz para o bem disso, isso é uma coisa bom para a gente mesmo, né? E essa diferença a gente começa a notar com o tempo, né? Então, a questão de você determinar, poxa, todo dia em tal horário, né, eu vou fazer um ostomê, eu vou fazer uma oração. Todo dia você está naquele horário certinho. Isso é uma coisa que você leva para tudo, né? Se você vai fazer um determinado serviço, você marcou aquele horário, por você já ter isso dentro de você, você vai estar sempre naquele horário, você não vai se atrasar. Então é uma coisa que você vai treinando desde cedo, desde criança, e é uma coisa que você fica com você mesmo, para você mesmo, né? Então isso começa a fazer a diferença, né? Fazer a diferença entre concorrente, dentro do serviço, entre amizade, em tudo. Isso vai começar a fazer a diferença. Essas diferenças realmente, se você não quiser falar, não, isso não é presente de Deus, não importa. Mas é uma coisa que vai estar, cada um vai estar se beneficiando por isso, não é verdade? Então esse é o presente invisível, né? Que ela explicava, né? E depois ela está falando da questão do Osazuke, né? Que o Osazuke é uma coisa muito importante, né? Ontem tinha o encontro do pessoal do Nankai, né, no Brasil, e aí o Daikyo Kaitsu-san, o nosso condutor da igreja mor, né, quando perguntaram para ele, se você tivesse um poder, assim, de você, imagina, né, que nem poder super-homem, se você recebesse, tivesse um poder na mão, assim, assim, como, né, uma coisa que recebesse, qual o poder que você gostaria de ter, que você receber, assim, né? Aí ele falou assim, bom, eu já recebi o Osazuke, né? Eu acho que maior que isso, não sei se tem. Então, porque ele já estava muito satisfeito com isso, né? Aí você pensa, não, é religioso, está falando disso? Não sei, mas enfim, mas isso é uma coisa, realmente, o Osazuke, esse poder do Osazuke é muito, acho que importante a gente ter, e não só ter, mas também utilizar, senão também não adianta, né? Então eu acho que você realmente dar valor a isso, eu acho que já é um primeiro passo, né? Se a gente não dá valor a isso, não vai ter sentido nenhum mesmo, né? Mas enfim, é isso. Aí hoje eu estava lembrando, o Yuri estava comentando aqui, né, que
de repente não lembra bem assim as danças sacras, né? Às vezes não tá, né? Não faz, tá? Mas é uma coisa interessante isso, né? A gente que faz várias vezes, a gente realmente esquece, é normal isso, né? É uma coisa normal. Mas assim, eu acho que com o tempo a gente, que nem no meu caso, a gente vai envelhecendo, vai passando os anos e de uma certa forma a gente tenta decorar isso e fazer essas danças muitas vezes sem ler, assim, sem ver as coisas, né? Isso eu acho que, falar, mas é uma coisa de fanatismo, pode até ser, mas é uma coisa importante, eu acho importante para a gente até poder exercitar a mente da gente, sabe? Porque são 12 hinos, né? São 12 hinos, cada hino tem 12, né? São 12 vezes 12, né? Você decorar tudo aquilo lá, pôr tudo aquilo na cabeça, e é uma coisa que leva 1 hora, né? Mais ou menos. Se a gente fizer os 12 hinos... Tem 10 versos. Hã? Cada um tem 10 versos, desculpa, eu falei 12, né? Cada um tem 10 versos, são 12 hinos e tem mais um, né? Então, no total são 13 e tem mais o Ostomê, 14, 15, 16 no total, né? Mas assim, você decorar tudo isso, o verso, né, o sentido e ainda a dança, os movimentos das mãos, do pé, eu acho que faz bem pra gente, né? E a gente fazer isso, de preferência, todos os dias, se possível, né? Que nem no caso aqui a gente faz uma vez por mês, metade só. Mas no caso a mamãe faz todo dia 12 hinos, né? Eu não faço 12 hinos, mas ela faz, né? Mas assim, isso é bom, eu acho que é bom, sabe, como exercício, né? Tudo, na verdade, são exercício, né? Então, acho que é normal, né, Yuri? Não precisa esquece mesmo, mas assim, na medida do possível, é bom a gente estar praticando isso, né? Apesar que o ensinamento está tudo em japonês, né? Talvez para quem não entende japonês, talvez no começo seja complicado, né? Mas enfim, o ensinamento do Eya-sama é um ensinamento muito simples. No entanto, como está tudo em japonês, já começa a primeira dificuldade aí, né? Para você entender realmente a doutrina, você tem que entender o idioma, né? Traduzir, é lógico, precisa se traduz mesmo, mas que nem os mestres, quem são mestres, coisas assim, então acho que tem que estudar o idioma japonês para entender, porque traduzido é uma coisa, né? Traduzido já é uma versão daquela pessoa, né? Cada pessoa tem uma forma de traduzir, já não é real aquele sentido, né? E tem mais, não só a língua, mas tem mais a questão da época, né? Quando o Eya-sama falou, foi quase 200 anos atrás, né? Cento e poucos anos atrás, né? Então a gente tem que entender como que eram as pessoas na época, como que eram as coisas na época, a gente poder entender por que foi falado dessa forma, né? Então acho que é um outro exercício muito importante que eu acho que deve ser feito, né? Para a gente simplesmente entender é uma coisa, agora se a gente tiver que passar para outras pessoas, eu acho que realmente tem que começar a entender até o idioma. Então aí já começa a ficar fácil, começa a ficar complicado, né? Uma coisa tão simples, mas fica muito complicado, né? Só mais uma coisinha, a gente estava falando, nós estamos no mês de novembro, né? Esse mês de eleição. Aí tem colegas que se tornaram vereadores, tudo, né? E são pessoas dentro do caminho, né? Aí muitas vezes a gente estava falando assim, a questão de fácil e difícil, né? A questão de você seguir uma religião, seguir uma fé, a princípio parece uma coisa tão difícil, né? Mas se você pensar bem, ele não é uma coisa difícil, é uma coisa até que fácil, né? Estão lá todas as regrinhas, né? Basta seguir, não é? Se você tem fé, poxa, isso aí a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, pela lógica, vai dando certo, não é? Então, você seguir o caminho da fé não é tão difícil assim. Basta você ter fé, você acreditar que aquilo, né? E como a Yuri estava falando hoje, né? A questão da tia dele, ela trabalha no lugar, né? No lugar ali onde está esse problema todo aí dessa pandemia e não pega, né? Até agora não pegou. É lógico, ela tem os seus cuidados, né? Tudo.
mas você vê que não pega, né? Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Primeiro, eu acho que é uma pessoa que ela está se dedicando aos outros de alguma forma, né? Então, se a gente pensar do lado do ensinamento Yuasa, mas, puxa, ela está fazendo uma coisa fantástica, né? Está se dando, digamos, se doando para as outras pessoas. Tudo bem que é um trabalho, né? Mas tem muitos trabalhos que as pessoas não estão nem aí, né? Está trabalhando, mas não pensa muito nos outros, né? Mas eu acho que esse lado, eu acho que já é um bom passo, né? Já é uma coisa importante. Eu acho que realmente nessas horas Deus está sempre junto, né? Mas enfim, eu estava falando da questão da fé, desviei um pouquinho aí, mas seria a mesma coisa, né? Aí eu estava até comentando, né? Que realmente se você seguir o caminho da fé, de Deus, não é tão difícil, né? É muito mais difícil, às vezes, você seguir o caminho dos homens, né? Por exemplo, a gente sabe como que a política é aqui no Brasil, talvez no mundo inteiro, mas no Brasil muito mais, né? Realmente não é fácil você ingressar na política e querer fazer alguma coisa para o bem da comunidade, né? A gente nota que, no geral, as pessoas que estão lá só pensam no bem pessoal, né? Pelo menos é o que a gente vê, né? E aí, como é que você vai fazer entrando nesse caminho? Então, eu acho que vai começar a ter muitos conflitos entre aquele caminho da fé que a gente acredita, que a gente prega, né? Com o caminho que os homens estão traçando lá e que você, obrigatoriamente, você tem que estar nesse meio, né? Agora, eu acho mais difícil ainda, dentro disso, você conseguir sair de tudo isso e abrir um outro caminho para que, fala, não, esse é o caminho correto, e as pessoas seguirem. Eu acho que mais difícil ainda, né? Então, eu acho que, por isso que eu digo, às vezes o caminho da fé não é tão difícil como a gente pensa, né? Às vezes é muito mais simples, né? Basta a gente ter fé, acreditar e ir em frente, né? Eu acho que essa digamos assim, é um tesouro que a gente recebe, né, dos ensinamentos da fé, né, e que muitas vezes a gente tem a oportunidade de seguir, né, basta, como disse, ter fé. Bom, mas hoje acho que eu falei demais, né, mas muito obrigado pela presença de todos, e é isso, gente.